Nesse vídeo a gente vai falar sobre a extinção da obrigação. Existem várias modalidades de extinção da obrigação e a ideia é que a gente comece falando em geral sobre as modalidades para depois a gente ver cada uma delas, começando pelo pagamento direto. Então, para isso, pegue lá papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. Muito bem. Uma das diferenças entre um direito real e um direito obrigacional, dentre tantas outras, é que, enquanto o direito real, uma vez constituído, tende à perpetuidade, ou seja, quando você se torna proprietário de uma coisa, a ideia é que você seja proprietário dela para sempre, ou pelo menos enquanto você quiser, o direito obrigacional, por outro lado, é um direito transitório. Quando surge uma relação obrigacional, ela já surge visando a sua extinção, visando o encerramento desse vínculo entre o credor e o devedor. Então, a obrigação nasce com vistas à sua extinção, o que significa que a gente precisa entender quais são as formas, quais são as modalidades de extinção de uma obrigação. Bom, a maneira natural, a maneira ideal de extinção da obrigação é pelo pagamento. Pagamento, meu amigo, é quando o devedor entrega ao credor exatamente a prestação pactuada no tempo ajustado, no modo ajustado, no local ajustado. Ou seja, é quando a prestação é completamente cumprida pelo devedor perante o credor. Veja, esse é o chamado pagamento direto, porque há exatamente o cumprimento daquilo que foi ajustado ou daquilo que foi pactuado entre o credor e o devedor. Mas a gente tem também formas indiretas de extinção da obrigação. Ou seja, pode ser que o devedor não entregue ao credor a prestação pactuada, pode ser que o devedor não entregue nada para o credor e mesmo assim a obrigação seja extinta. Isso pode acontecer por várias razões, em decorrência de vários negócios jurídicos diferentes celebrados entre o credor e o devedor após o surgimento da obrigação. Então, a gente tem o pagamento direto, que é quando o devedor entrega ao credor a prestação, quando ele cumpre perante o credor a prestação pactuada, e a gente tem formas indiretas de pagamento, ou formas indiretas de extinção da obrigação. São várias. Por exemplo, suponha que José deva a João 50 mil reais. Quando chega a data do pagamento, José não dispõe de 50 mil reais, ele não tem o dinheiro para pagar a João. O que ele faz? Ele oferece a João um carro, por exemplo, um carro usado para substituir os 50 mil reais. Se João aceitar receber o carro no lugar do dinheiro, veja, José, devedor, vai entregar essa prestação, vai entregar esse carro que não é a prestação originalmente pactuada e isso vai extinguir a obrigação. Veja, a obrigação foi extinta não pelo cumprimento da prestação originalmente pactuada, mas pela entrega de outra coisa no lugar da prestação devida, claro, com o consentimento, com a concordância do credor. Essa, meus amigos, é a dação em pagamento. Dação em pagamento é uma das formas indiretas de extinção da obrigação. Os autores chamam, então, o pagamento de pagamento direto e o pagamento indireto. O pagamento indireto seria a extinção da obrigação por uma dessas formas alternativas, uma dessas formas diferentes da prestação originalmente pactuada. Ok? Muito bem. Nos próximos vídeos a gente vai ver os elementos que constituem aí o pagamento direto, os sujeitos do pagamento, o objeto, enfim, o tempo, o lugar do pagamento. E a gente vai ver também cada uma dessas modalidades de pagamento. A gente vai falar de dação em pagamento, de pagamento com subrogação, de pagamento em consignação, de confusão, enfim, todas essas formas indiretas de extinção do pagamento. Por enquanto, só para a gente sistematizar, a obrigação pode se extinguir pelo cumprimento do objeto pactuado, ou seja, a gente pode ter o pagamento direto. O pagamento direto extingue a obrigação e libera o devedor do vínculo obrigacional. O pagamento direto, quando é entregue exatamente a prestação pactuada no modo, local e tempo pactuados, mas a gente tem formas indiretas de extinção da obrigação.
São várias modalidades de pagamento indireto que acontecem quando o credor e o devedor, em regra, algumas exceções, mas quando o credor aceita receber uma coisa diferente, ou aceita receber uma prestação diferente daquela que foi originalmente pactuada, ou quando o devedor força o credor a aceitar a prestação, caso o credor se recuse a fazê-lo, por exemplo, como acontece no pagamento em consignação. Ok? Não saia daí ainda não. A gente continua agora falando de pagamento. A gente vai falar do pagamento direto. Vamos começar a falar do pagamento direto. E aí eu convido você a encher de novo sua xícara de café aí e voltar para mais um pouquinho de direito das obrigações. Um forte abraço e sapere aude!